Olá, 7 de novembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Você vai ver no Bom Dia, rodoviários ameaçam entrar em estado de greve caso persista o impasse com a classe patronal. Nova reunião no Ministério Público do Trabalho está prevista para daqui a pouco. Comitiva da Organização dos Estados Americanos visita Complexo São Luís, indica desafios, mas reconhece avanços na administração penitenciária do Estado. Maranhão Atlético se reapresenta para seletivo para a Copa FMF e resultados da Série B do Brasileiro complicam ainda mais a situação do Sampaio Correia. No estúdio nós vamos falar sobre como mudar o quadro de mortalidade no trânsito e as novidades sobre um assunto apresentadas em um Congresso Mundial de Medicina que acaba de acontecer no Brasil. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. Hoje estamos começando e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, a diminuição do número de mortalidades no trânsito. Nós vamos falar com um especialista no assunto, vai estar conosco o médico Fio Camarão e a gente vai falar uma das maiores autoridades sobre o assunto no Brasil. Estará conosco já falando sobre esse assunto, já que aconteceu em Curitiba um congresso mundial para tratar do assunto. Já aqui no Bom Dia para você. Olha, está prevista para daqui a pouco mais uma reunião entre trabalhadores e empresários do setor de transportes aqui da capital. O detalhe é que se não houver acordo, os rodoviários já falam em entrar em estado de greve novamente. A gente vai atualizar o assunto com o nosso Eduardo Ericeira, que participa conosco aqui do Bom Dia Maranhão. Ô Eduardo, hoje praticamente a última reunião, aí na última vez em que os dois se encontraram, né, trabalhadores e empresários, representantes das duas categorias, não houve acordo. Adalberto, olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Esse que é o grande problema, esse impasse envolvendo as duas categorias, essa falta de acordo que pode levar a essa possibilidade sim de greve no transporte público, no sistema aqui da capital São Luís, o que vai dificultar a vida de certamente muitas pessoas, mais da metade da população que necessita desse serviço essencial que é o transporte público aqui na capital São Luís. Está prevista uma nova reunião, um novo encontro hoje, intermediado mais uma vez pelo Ministério Público do Trabalho. Devem comparecer as duas categorias, as duas partes interessadas, que são aí os rodoviários e também a classe patronal, os empresários envolvidos que lidam aqui com o sistema de transporte público de São Luís, além também a expectativa da presença de representantes da Prefeitura de São Luís. O último encontro aconteceu na semana passada, na última quarta-feira, no dia 31 de outubro. Na oportunidade não houve um acordo, ficou previsto esse novo encontro, essa nova reunião já para esta próxima quarta-feira. Chegou hoje, dia 7 de outubro. Essas partes devem se encontrar novamente para tentar chegar a um acordo. A questão é a seguinte: a nova convenção coletiva de trabalho, que é cobrada aí pelos rodoviários, que envolve questões salariais e também outros benefícios, como por exemplo a questão do pagamento de plano odontológico, a questão de plano de saúde, ticket de alimentação e também uma possibilidade de demissão em massa na categoria, e aí tendo como alvo os cobradores. Os sindicatos rodoviários da categoria também não quer que essa situação possa acontecer, além, claro, das questões salariais. Para hoje está prevista essa nova rodada de negociação. Se espera que se chegue a um acordo. Caso esse impasse permaneça, os rodoviários não descartam a possibilidade de mais uma vez entrar aí em estado de greve. A gente lembra que na semana passada já houve uma paralisação de advertência, foi recentemente, estava prevista para acontecer essa paralisação de advertência no período da manhã, que ocorreu, prejudicou muitas pessoas aí com seus compromissos diários. Estava prevista uma nova paralisação também no período da tarde, só que ela foi suspensa por conta dessa reunião e também os rodoviários prometeram não entrar aí em estado de greve até hoje, data desse novo encontro, como aconteceu, mas caso esse impasse permaneça, não está descartada essa possibilidade de aí em estado de greve por parte aí do setor, por parte dos rodoviários. Vale lembrar também que recentemente o prefeito Edivaldo Holanda Júnior declarou que não vai haver aumento de passagem neste ano de 2018 no sistema, no transporte público aqui de São Luís, declaração que foi feita recentemente pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O que todos nós esperamos é que esse impasse aí não permaneça, que eles entrem num acordo e que o sistema de transporte público possa funcionar plenamente para atender a população aqui de São Luís, que necessita, como eu disse, desse serviço essencial. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí o Eduardo, portanto, daqui a pouco. O Eduardo está, inclusive, lá no local onde vai acontecer essa reunião importante lá no Ministério Público do Trabalho. São 7 horas e mais 6 minutos.
Uma comitiva da Organização dos Estados Americanos está no Maranhão, que realizou ontem uma visita no Complexo Penitenciário São Luís, em Pedrinhas. A primeira visita foi ao centro de triagem, onde ficam os presos provisórios antes de serem levados para a penitenciária. De lá, os representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acompanhados por uma comitiva do Governo do Estado e do Ministério Público, seguiram para a penitenciária de Pedrinhas. Durante as visitas, eles conversaram com presos e funcionários, questionaram sobre a qualidade da água e da comida consumida. Todas as prisões no continente americano têm retos. Todas as prisões sempre estão carentes de recursos suficientes. Pero en esta prisión pudimos ver la voluntad de las autoridades de poder proveer las necesidades básicas de las personas que se encuentran privadas de la libertad. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acompanha e avalia todos os temas relacionados à área em 35 países do continente americano. Eles estão no Brasil realizando uma série de visitas por 8 estados brasileiros, incluindo o Maranhão. A agenda de visitas da comissão tem como pontos de pauta o sistema prisional, populações tradicionais quilombolas e a relação entre segurança e o enfrentamento à extrema pobreza. Mañana vamos a estar en Alcántara y el jueves vamos a tener una reunión con las autoridades estatales. Ese es el programa que tenemos en Maranhão. A chefe da comissão da OEA, que visita o Brasil, hoje inclusive a comissão continua aqui no estado do Maranhão, fez duras críticas em relação a uma das propostas do futuro presidente da República, presidente eleito Jair Bolsonaro, que é a redução da maioridade penal. Segundo ela, essa medida representa um retrocesso. Já foi tentada em outros países, mas não teve efeito imediato ligado à redução da violência nesses países. Pelo contrário. São 7h mais 8. Escolas da rede pública estadual do Maranhão estão autorizadas a partir de agora a instalar sistema de segurança com monitoramento por meio de câmeras nas áreas externa e interna de suas dependências. A medida foi publicada nesta segunda-feira em portaria da Secretaria de Estado da Educação. A portaria foi assinada nesta segunda-feira pelo secretário de Estado da Educação. O documento autoriza que as unidades de ensino da rede estadual instalem nas dependências câmeras de segurança. Não será permitido que esses equipamentos sejam instalados em áreas que podem tirar a privacidade de alunos e professores, como banheiros, vestuários e salas de aula e dos professores. A intenção das câmaras do vídeo monitoramento não é monitorar a atividade escolar, monitorar estudantes e monitorar professores, e sim auxiliar no combate à violência e também no combate à depredação, ajudar na preservação do patrimônio escolar. A medida visa coibir ações criminosas, como a que ocorreu mais recentemente na unidade de ensino Lara Ribas, localizada no bairro Santo Antônio. As atividades na escola foram retomadas na manhã desta terça-feira. Esse assalto aconteceu no início da tarde de segunda, quando muitos estudantes chegavam aqui. De acordo com informações da polícia, pelo menos 4 homens invadiram o estabelecimento de ensino, levando pertences de alunos e professores, como aparelhos celulares e até dinheiro. Da escola foi roubada uma televisão. Essa viatura da Ronda Escolar permaneceu parada em frente à escola durante todo o tempo em que nossa equipe de reportagem esteve no local. Toda a polícia foi lá para que a gente pudesse averiguar, iniciar as investigações, encontrar os envolvidos para que eles possam sofrer as punições devidas. E o trabalho também continua. Hoje a Ronda Escolar já foi na escola também, junto com a nossa equipe, para conversar com os estudantes, conversar com os professores, aumentar a ronda lá, a fiscalização, e também que a gente possa estar mais próximo dos estudantes para que eles possam voltar a se sentir seguros e continuar assistindo suas aulas de modo que a gente não atrapalhe em momento nenhum o processo de ensino-aprendizagem. A intenção da Secretaria de Educação é equipar as cerca de 1.300 escolas da rede estadual de ensino em todo o Maranhão com um sistema de vídeo monitoramento. Vamos agora à participação de Silvão Alves. Silvão, é importante essa medida aí, tomada? Com certeza, e muito eficiente, porque você sabe que hoje, em muitos casos, a polícia tem usado muito essa tecnologia, né, não só aqui, no país inteiro, e tem ajudado muito, funcionado muito bem na elucidação de vários crimes. Como, por exemplo, lá nesse caso lá do Lara Ribas, a polícia já tem algumas imagens, né, que foram conseguidas em alguns locais mais próximos, e é uma questão de tempo para identificar e prender esses indivíduos que invadiram lá a escola. Se já houvesse esses equipamentos à disposição com funcionamento,
Adalberto, é claro que a elucidação desse caso ela já estaria praticamente concluída. Então isso é muito bom, é eficiente nos tempos de hoje, é uma tecnologia que as polícias do mundo inteiro têm lançado mão dessa tecnologia e ela tem funcionado muito bem. Ô Silvão, vamos falar sobre a fuga lá de presos no Hospital Nina Rodrigues. 2 deles foram recapturados ontem? Foram 6 presos que estavam em tratamento psiquiátrico aqui no Hospital Nina Rodrigues. E aí eles aproveitaram ontem e acabaram fugindo, pulando a parte dos fundos do muro do hospital, saíram pelo quintal das casas ali por trás no Retiro Natal e pelo menos 2 deles acabaram sendo encontrados, localizados logo aqui no residencial Jackson Lago, que fica aqui no Parque da Fé em Deus. E levados de imediato, depois de recapturados, eles foram levados, apresentados no 8º DP, 8ª Delegacia aqui do bairro da Liberdade, e já estão de volta no sistema prisional, né? Os 2 foram identificados como Carlenilson Barros da Silva e o Carlos Milha Nascimento Souza. Eles estavam trancados dentro de um apartamento, a polícia já tinha informação, e a polícia teve que entrar, porque eles estavam numa condição de perseguição contínua, não eram foragidos. E aí eles foram presos e já mandados de volta para o sistema prisional. Tem 4 ainda que ainda estão foragidos. A SEAP, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, deve disponibilizar hoje a fotografia desses 4 que ainda permanecem foragidos, porque você sabe que isso adianta muito, funciona muito, até para a população ajudar a localizar e recapturar esses outros que ainda estão foragidos. Silvão, lá na Vila Embratel, ontem a polícia prendeu 3 pessoas, segundo as investigações, integrantes de uma facção criminosa. Eles já estavam se preparando para tentar atacar membros de outra facção? Exatamente. Esse trabalho foi um trabalho conjunto, feito pelo pessoal do GSA do 9º, a participação também do GSA do 8º, e GSA do 8º e GSA do 9º BPM, que foram até o bairro da Vila Embratel e acabaram conseguindo prender o Guilherme Bruno Gomes Moraes, né? Eles são moradores do bairro de Fátima, mas estavam lá na Vila Embratel. Rafael Silva, né? Isso, Rafael Silva, e também a Raiz Kellen Gomes, vulgo Preta, que é a menina, né? Olha lá, uma pistola PT 380 com muita munição, dinheiro, né? Quase R$3.000 em dinheiro que eles tinham, e a munição. E eles estavam reunidos lá no bairro da Vila Embratel, planejando a morte de rivais, inimigos, né? Comandados por um foragido do sistema prisional, que é um indivíduo considerado aí líder de organização criminosa, que a propósito fugiu do sistema depois que saiu numa temporária recente. Ele saiu e acabou não retornando. Então ele é que estava organizando esse pessoal aí para que eles atacassem pessoas no bairro de Fátima, aqui na Camboa e também ali no bairro da Areinha. Lá, Silvão, ontem na Avenida dos Africanos, 2 homens tentaram roubar uma moto, um deles inclusive levou uma motocicleta, não é? E quase que eles eram linchados pela população lá, se não fosse a chegada da polícia. Se não fosse a chegada da polícia, exatamente. Né? Ele escapou, o Roberto, que é esse que foi preso, ele é lá da comunidade lá da Cidade Olímpica. Eles vieram de lá, segundo informações, já tinham feito inúmeros assaltos aqui e tomaram a moto de uma senhora, né? A vítima era uma mulher. Eles tomaram a moto e quando chegou ali na Avenida dos Africanos, perseguido por populares, o parceiro dele deixou ele lá e acabou fugindo, levando a moto. Ele teve sorte porque os segurança lá de uma loja de departamento que fica lá na Avenida dos Africanos acabou evitando que ele fosse espancado lá, ainda chegaram a rasgar a roupa dele e tudo, e aí chamou a guarnição lá da USC, segundo a USC lá do Coroadinho, que foi lá e evitou o linchamento e conduziu ele para a delegacia. Lembrando que linchamento é crime, não é? As pessoas não podem ficar por aí tentando fazer linchamento, porque de qualquer forma, e a gente tem falado muito, Adalberto, de muitos pais de família que nunca tiveram nenhum antecedente criminal e que acabam tendo sérios problemas na vida porque passaram na hora, foram lá participar de um linchamento e estão complicados aí até hoje. Linchamento que, como a gente sempre diz aqui, não tem nada a ver com justiça, mas com vingança, sim. Não é isso que ninguém quer. Sim, perfeito, claro. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. São 7h mais 16 minutos, não perca a hora, 7h16. Confira agora o nosso giro de notícias.
Vence amanhã a quinta parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2018. Os proprietários de imóveis que optaram pelo parcelamento do imposto poderão pagar a penúltima parcela do tributo sem juros. Os boletos estão disponíveis no portal da Secretaria Municipal da Fazenda e podem ser pagos nos canais credenciados. Desde o ano passado, o município optou pela transferência da cobrança para o segundo semestre e o parcelamento em até 6 vezes. As mudanças foram realizadas com o objetivo de diminuir a inadimplência e aumentar a arrecadação. A última parcela do IPTU tem vencimento previsto para o dia 7 de dezembro e os contribuintes têm a opção de pagar antecipadamente. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão abriu inscrições para 2 novos processos seletivos, com formação de cadastro reserva para preenchimento de vagas para profissionais com formação de nível superior. Estão disponíveis os cargos de especialista penitenciário em terapia ocupacional e especialista penitenciário em pedagogia, dos quais os profissionais devem atuar em jornada de trabalho de 30 horas por semana, com remuneração de R$ 3.000. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.ceap.ma.gov.br. Os candidatos serão classificados por meio de análise curricular e investigação social. As seleções são válidas por 12 meses com possibilidade de prorrogação por igual período. A campanha Teleton 2018 está a todo vapor e você também já pode começar a fazer diferença na vida de milhares de pacientes da AACD por todo o Brasil. Veja como participar. Quer doar e seu telefone é pós-pago? Ligue 0500 1234505 e doe R$5. Ou 0500 1234520 e doe R$20. Pode doar um pouco mais? Ligue 0500 1234540 e doe R$40. A doação é debitada na fatura do seu telefone. Mas se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Você pode acessar o teleton.org.br e doar com um boleto bancário, cartão de crédito e até débito em conta. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Muito legal, a campanha vai até sábado e você sabe, o SBT tem um dia todo especial de transmissão ao vivo, inclusive nesse sábado não teremos o Jornal da Difusora, porque a programação será toda especial voltada aos amigos da ACD, portanto participe do Teleton deste ano. Olha, o saneamento básico segue como desafio no norte e nordeste do Brasil. Mais uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que principalmente as mulheres são atingidas pela falta desse tipo de serviço. O repórter Jairo Martins mostra agora os dados desse levantamento e como a vida de vários maranhenses tem mudado depois que tiveram acesso, por exemplo, à água. Dona Maria Rita é diretora em uma creche-escola no bairro Terra Livre, em Pasto Lumiar, há quase 20 anos. Durante muito tempo, a escola, que atende a 215 crianças, 95 em tempo integral, tinha que suspender as aulas por falta d'água. Todo mundo, né? Todo mundo prejudicava, né? Somente as mães, que a maior parte é empregada doméstica, né? E ela não tinha como deixar as crianças. E a gente não podia receber porque não tinha água, né? E hoje não, graças a Deus, até hoje não tive mais esse problema, né? As diversas suspensões nas aulas da creche por falta d'água, que afetavam diretamente as vidas das crianças e das mães, confirmam uma pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a BRK Ambiental, que mostra que 1 em cada 4 mulheres brasileiras tem suas vidas afetadas pela falta de infraestrutura sanitária e saneamento básico. Esse estudo ele vem indicar que, com mais veemência, as mulheres elas são atingidas. À medida em que as mulheres elas são cuidadoras da casa, à medida que as mulheres são donas de casa, a falta de saneamento é, sobretudo, um problema que é um dos fatores que causa a desigualdade de gênero no país. Fabiana era uma dessas 27 milhões de mulheres brasileiras que tinham a vida comprometida pela falta de saneamento básico. Dona de um restaurante, ela sofria prejuízos pela precariedade no abastecimento. Depois da água nas torneiras, né, a gente tem como fazer a comida, lavar as louças, até manter o ambiente limpo, né, que isso é prioridade, né, no restaurante. E melhorou muito, 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 porque sem água, a água é tudo pra gente, né? Sem água não pode banhar, não pode comer, não pode fazer nada.
A pesquisa ainda mostra que no Norte e Nordeste a água só chega a 53,2% das mulheres. Além disso, 70% das mulheres que não têm um banheiro em sua casa estão na região Nordeste. Na região Sudeste, no Rio de Janeiro, são mais de 2.100.000 mulheres sem água na torneira de forma frequente. Em São Paulo, mais de 2 milhões e em Minas Gerais, mais de 1,5 milhão. Aqui na região metropolitana de São Luís, a expectativa é que até 2026 o acesso à água e a esgoto seja acessível de forma universal aos moradores de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Isso que a empresa busca, é isso que a empresa ambiciona quando ela investe e ela se compromete em universalizar e ela fazer com que o acesso à água e esgoto seja realmente, de fato, um direito humano que é lei e seja agregado, seja absorvido a todos. Olha, dados de um outro levantamento, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, esses dados mostram que, em relação ao esgotamento sanitário, Norte e Nordeste são as únicas regiões em que o percentual de domicílios ligados à rede geral, diretamente ou via fossa, é menor que 50%, enquanto a média nacional é de 66%. No Nordeste, 48,2% das residências despejam seu esgoto em fossas não ligadas à rede. No próximo bloco, os avanços e desafios para mudar o quadro de mortalidade no trânsito no Brasil. A gente vai conversar com um especialista aqui no estúdio. E mais, prefeito Edivaldo Holanda deve promover reforma administrativa. Assunto para John Coutrin no quadro de política. São 7h mais 23, imagens ao vivo da Avenida Vitorino Freire, no bairro da Areinha, na capital maranhense. De volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo aqui pela TV Difusora. A Associação Internacional de Medicina do Tráfego acaba de realizar seu 26º Congresso Mundial em Curitiba. O objetivo? Estabelecer estratégias para mudanças culturais e sociais para conseguir um tráfego mais seguro. O médico Fio Camarão, uma das maiores autoridades do país sobre o assunto, sobre medicina do tráfego, esteve no evento e é com ele que eu converso aqui no Bom Dia Maranhão. Fio, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, a quem eu acredito acima de todas as coisas, de permitir que eu tenha saúde, disposição para estar aqui dividindo essa minha alegria com vocês e contribuir um pouco para a melhoria do trânsito no nosso estado. É bom saber, Fio, que o maranhense hoje integra as 3 principais entidades do trânsito no país, no caso a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, o Conselho Nacional também de Trânsito e a Câmara Temática de Medicina no Tráfego do Conselho Federal de Medicina. Essa experiência que se acumulou ao longo do tempo acaba te credenciando para estar nessas 3 entidades aqui. E eu te digo, esse Congresso Mundial foi importante acontecer aqui no Brasil? É verdade, eu sou o único do país, o único médico do país a participar das 3. Eu sou membro titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, do CONTRAN. Sou membro da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, na parte de Medicina e de Tráfego. E sou também presidente da Abramet Regional, aqui do Maranhão, a Federada do Maranhão. E fui representar, foi uma grande honra para mim, especialmente, representar o Conselho Federal de Medicina no Congresso Internacional. E eu vi ali pessoas do mundo inteiro discorrendo sobre como é o trânsito nos seus países e sugerindo como melhorar o trânsito nesses países, e especialmente no nosso estado. A gente viu nas reportagens, inclusive, feitas desse congresso lá em Curitiba, que um desafio principal é a mudança cultural, né? Quer dizer, tudo passa pela pessoa. O cidadão entra numa máquina daquela que pode matar, inclusive, né? E tem matado muito no Brasil, e acaba não pensando no outro. É impressionante como as pessoas mudam o seu comportamento muitas das vezes quando estão no volante, né? É a índole, né, das pessoas. A índole se forma antes de ir para a escola, né? O que a gente traz de berço. Na escola vem a educação. Ali, quando a gente entra no carro, é uma metralhadora, é uma máquina de matar muita gente e de se matar, que é problema de quem bebe e comete uma série de irregularidades, mas também todos nós somos pedestres. Em certos momentos, nós também somos pedestres, nossos familiares, então
É inacreditável como você cria um transporte para facilitar a vida e ser utilizado para matar e morrer. Então essas coisas, infelizmente, acontecem, por mais que tenham feito campanhas, permanece, né, diminuiu bastante com essas ações que o governo federal e o estadual principalmente têm feito, mas ainda há muito a fazer e há muito trabalho pela frente. Já que a gente falou sobre campanha, vamos dar uma olhada na campanha que a Polícia Rodoviária Federal fez sobre a questão de não misturar, né, essa mistura que mata entre o volante e a bebida. Vamos ver. Ô garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga que você estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Campanhas como essa, Fio, e ações que são feitas, inclusive nas escolas, né, educativas, como é feito aqui pelo Detran no Maranhão, podem mudar essa realidade? Estão mudando? Com certeza. É um somatório. O trânsito, o que é? Prevenção. Não é? Você tem que ter os seus veículos todo em ordem, com freios, todos aqueles mecanismos obrigatórios para um trânsito seguro, fiscalização, que são as câmaras, os semáforos, as blitz educativas e tal, e punição. Então, na parte de prevenção, evitar dirigir em condições adversas de clima, conduzir o veículo com pneus com segurança, as vias estão melhorando, nós temos que reconhecer, mas ainda preciso melhorar muito mais e a sinalização também tem que melhorar. As fiscalizações têm sido feitas, mas diminuiu um pouco aquelas blitz que são importantes, né? Principalmente que eu sou a favor das blitz educativas, que o Detran tem realizado um excelente serviço. E por último a punição, que tem que doer no bolso, como a Abramete fez diversas manifestações nesse sentido, com lei seca e etc., para poder ver se diminuía isso, essas mortalidades no trânsito e tal. Melhorou bastante, mas o problema justamente é esse, é a consciência das pessoas. Nesse momento, como a propaganda dessa está dizendo, você escolhe uma pessoa da mesa que não estiver bebendo, e essa pessoa vai ser o motorista do dia. Tem outras ações, como a SOS Vida, a Polícia Rodoviária Federal faz um belíssimo trabalho nas blitz que eles fazem, nas campanhas que eles fazem também nas BRs, no Comando Estadual de Saúde, o Detran, CSMTT, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, todos integrados. O Detran, inclusive, tomou uma iniciativa de pegar todas essas cabeças pensantes e botou junto para debater, e foi um espetacular. O Detran tem realizado um bom trabalho nesse sentido, mas depende muito da consciência de cada um, depende muito da responsabilidade pessoal. Então, quando você for dirigir, eu peço, por favor, entregue a chave, por amor, entregue a chave para quem não estiver bebendo ou quem não estiver usando drogas. O pior ainda do que isso é usar o celular enquanto dirige. É não obedecer à sinalização, às leis de trânsito, fazer ultrapassagens perigosas. Isso é uma série de outras coisas que dá para fazer, né? Basta ter um pouco de paciência. A gente para no sinal de trânsito, no semáforo, a pessoa começa a buzinar atrás. Você quer fazer, você está dirigindo aqui, a pessoa corta, a moto corta. Aí, então as pessoas têm que respeitar os ciclistas, tem que respeitar os motociclistas e os que chamam de motoqueiros, e essa recíproca tem que ser verdadeira. Não custa nada ser cortês no trânsito, praticar principalmente a direção defensiva, não é? Manter a distância do veículo, coisas simples que dá para fazer, que eu tenho a impressão que depende de educação. Respeito, palavra de ordem, né? O Fio, o processo de seleção no Brasil para a emissão da CNH, para a
Carteira Nacional de Habilitação. Ele tem melhorado, ou seja, há uma exigência maior hoje para que a gente tenha um motorista cada vez mais qualificado? Isso aí, inclusive, a Abrametes também participa disso, porque nós estamos qualificando melhor os médicos, né? Os médicos têm se tornado especialistas, e as psicólogas também, todas, praticamente, aqui no Maranhão, que eu estou falando, todas praticamente já são, todas já são especialistas, então os exames melhoraram, a qualidade dos exames melhorou bastante. O trabalho do Detran, em parceria conosco, não só com as clínicas, com os CF6, melhorou bastante, e nós estamos com muita esperança que dias melhores. Eu tenho certeza que dá para fazer um trabalho, principalmente na parte de educação e de prevenção. Fio, obrigado pela entrevista aqui, parabéns por ter representado aí o nosso estado e o Conselho Federal de Medicina também nesse Congresso Mundial. Eu que agradeço a oportunidade, mando um abraço a todos amigos que eu tenho aqui na difusora, e eu é que agradeço a oportunidade de poder ajudar um pouco as pessoas aí. Obrigado, Fio. São 7h34. Nós vamos agora à participação de Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz, as informações da região Tocantina aqui do Bom Dia. Olá, Luiz, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, 2 médicas estão atuando pela Secretaria Municipal de Saúde na área de dermatologia, mas nenhuma das 2 profissionais tem especialização. Elas foram denunciadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também pelo Sindicato dos Médicos do Maranhão por exercício ilegal da profissão. Segundo o processo, as médicas Rosana Menezes de Leão Mendes e Alexane Marinho Jorge Mendes trabalham irregularmente na Secretaria Municipal de Saúde do município de Imperatriz. Alexane Menezes atende como dermatologista aqui no Centro de Especialidades Médicas dos Três Poderes. Já Rosana trabalha também como dermatologista no Centro de Tratamento de Hanseníase, no posto Milton Lopes, na região do bairro Bacuri. Segundo a denúncia, as 2 atuam sem o registro obrigatório para exercer a função. Isso foi remetido para o secretário municipal de saúde da cidade de Imperatriz. Aguardamos providências, mas elas foram devidamente empossadas. Precisamos saber como foram empossadas, ou seja, quem verificou esses documentos, se esses documentos eram reais ou não. No cadastro do Conselho Federal de Medicina, as 2 médicas aparecem sem informações sobre a especialidade e área de atuação. Já no portal de transparência do município de Imperatriz, as 2 são cadastradas no banco de servidores, com o cargo de médico especialista dermatologista. O processo está em fase de investigação. Se você não tem o RQE e você propaga por qualquer meio que você é dermatologista, você está incluindo numa infração ética e numa infração do Código Civil, com penalidades previstas em lei. Estudantes e professores aqui de Imperatriz participaram da 9ª edição das Olimpíadas Brasileiras de Saúde e Meio Ambiente, organizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Eles desenvolveram um projeto sobre preservação das abelhas nativas do estado. Entre os mais de 1.500 participantes de todo o país, o trabalho aqui de Imperatriz foi premiado pela Fiocruz. O trabalho faz parte do projeto de pesquisa que retrata a conservação das abelhas nativas do Maranhão, realizado por 9 alunas do ensino fundamental e 2 professores colaboradores. A ideia é mostrar de forma lúdica a preservação da espécie. Parece só uma brincadeira de criança, mas foi esse jogo de tabuleiro que garantiu um lugar entre os 6 melhores trabalhos de pesquisa do Brasil. No projeto foram usadas as abelhas das espécies tiúba e tubi, nativas da região. O grande impacto desses trabalhos, e aí principalmente esse trabalho que nós recebemos o prêmio agora, é justamente permitir que a comunidade ela saiba da existência dessas abelhas e a importância dessas abelhas. A equipe está em primeiro lugar no Maranhão. Foram mais de 4.388 professores que concorreram ao prêmio em todo o Brasil. E como resultado de toda a dedicação, o projeto será premiado. Para nós, como educadores, para mim, como professora das ciências naturais e biologia, é uma alegria em fazer com que os nossos alunos escolham estar na ciência, fazendo ciência, produzindo conhecimento. E o mais importante é
participando de um processo de educação ambiental na conservação das abelhas nativas da nossa região. Parabéns, então, aos estudantes e professores que participaram desse estudo. É isso, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio, desejando uma boa quarta-feira a todos. Legal, Luiz. Boa quarta-feira para vocês, a Imperatriz também. Agora aqui no Bom Dia nós vamos falar de política. Com o especialista no assunto, John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia a todos, Adalberto. Ô, John, vamos começar falando sobre o Partido dos Trabalhadores, que pediu ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que impeça o Sérgio Moro de assumir o Ministério da Justiça? Sim, Adalberto. Pois bem, o que acontece lá com esse pedido do PT, Partido dos Trabalhadores, em relação aí ao Sérgio Moro, que será o superministro da Justiça e da Segurança do governo Bolsonaro? Bom, o que acontece é o seguinte, Adalberto, é que eles avaliam o posicionamento do Sérgio Moro no sentido de ter beneficiado a candidatura do Jair Bolsonaro, ainda mais, claro, com a indicação dele para o novo governo do Bolsonaro. Primeiro ponto, eles alegam o seguinte, que o juiz Sérgio Moro atuou com parcialidade no sentido aí de prejudicar a candidatura do PT, ou seja, prejudicar a candidatura do Fernando Haddad. Eles dão mostras disso, provam, inclusive, primeiro ponto, a declaração do Mourão, dizendo que o Bolsonaro e o Moro já tinham conversado antes das eleições, ou seja, no primeiro turno ainda, e também, claro, o vazamento daquela delação dias antes das eleições do Palocci, no sentido de atingir, claro, a candidatura do Haddad. Então, aí isso provocou, eles vão provocar um grupo de deputados e um grupo de senadores do PT que protocolaram no Conselho Nacional de Justiça para que o Moro, então, não assuma nenhum cargo público, não só no caso do Ministério da Justiça, da Defesa, mas também qualquer outro cargo público por conta dessa, digamos assim, parcialidade, interferência do juiz Sérgio Moro no sentido aí de favorecer a candidatura do Bolsonaro, claro, diante desses dois pontos que nós citamos, a declaração aí do vice do Bolsonaro, do Mourão, e também o vazamento aí da delação dias antes das eleições claro, aí do Palocci, quando ele fez aquela denúncias contra o PT, e isso acabou prejudicando, claro, a candidatura do Fernando Haddad. Vamos aguardar de que forma se manifestará o CNJ. Ô, John, ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro participou do primeiro evento, digamos assim, público, não era um encontro aí, na verdade, uma sessão especial por conta dos 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. Eu queria que você falasse sobre a participação do presidente eleito neste evento. Já nós vamos mostrar o vídeo, Adalberto, de um fato inusitado e curioso em relação aí o posicionamento, a postura do Bolsonaro em relação ao ex-senador José Sarney. Como você disse bem, houve ontem essa cerimônia bastante prestigiada da comemoração de 30 anos da Constituição e, claro, presentes não poderia deixar de ser o ex-senador José Sarney, porque ele foi importante nessa transição de regime, ou seja, da Constituição Federal, da Carta Magna. E, é claro, o José Sarney foi elogiado, inclusive, pelo presidente do STF, o Dias Toffoli, disse que ele teve um papel muito importante, claro, para a democracia. E nós temos um vídeo que flagrou um fato inusitado, onde houve um encontro aí do Bolsonaro com José Sarney. Nós temos as imagens, vamos mostrar agora, de que forma se comportou o Jair Bolsonaro em relação aí ao José Sarney. Primeiro ele está falando ali com o presidente da casa e depois ele vai ali se posicionar mais à frente para falar com o José Sarney. Nesse momento, ele prestou continência ao José Sarney, ou seja, naquele ele viu o José Sarney, ele prestou uma continência. E aí, claro, é importante lembrar, Adalberto, que o José Sarney falou, inclusive na campanha, que o Bolsonaro não durará 6 meses no cargo. Não durará, segundo ele, porque o Bolsonaro talvez não tenha aí uma base de apoio no Congresso Nacional. Mas parece que, ao contrário disso, embora haja essa declaração Sarney, mas eles aí parece que se deram bem nesse encontro aí, um sinal de respeito do Bolsonaro, talvez admiração, em relação ao Sarney, que aqui no Maranhão, Adalberto, é importante lembrar, o grupo Sarney apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Então, talvez houve aí uma aproximação entre eles e talvez o José Sarney não pense mais isso.
talvez não pense que o Bolsonaro só dure 6 meses por falta de apoio no Congresso, assim como foi a Dilma também, que não teve articulação, não teve aí o apoio dos congressistas. Então, foi um evento ali muito prestigiado, contou com a participação de várias autoridades, claro, e o Zé Sarney não poderia deixar de participar dele. Inclusive, o Sarney Filho disse que a jornalistas que o pai dele ficou muito contente porque foi muito elogiado. É claro que, independente disso, o Grupo Sarney foi um grande derrotado dessas eleições, perdeu as eleições aqui no Maranhão, o Zé Sarney não tem mais cargo, a Rosiana não tem mais cargo, nem o Sarney Filho também, nenhum dos três tem mais cargo. Talvez a saída seja mesmo uma articulação nacional, no sentido, através do MDB, angariar espaços no futuro governo Bolsonaro. Como todos sabem, no segundo turno das eleições para a presidência da República, as lideranças do grupo aqui no estado apoiaram o candidato Bolsonaro, que foi derrotado aqui no Maranhão. Exatamente. Bom, John, o prefeito Edivaldo Holanda deve promover uma reforma administrativa. A gente já tinha falado disso anteriormente, mas isso vai ganhando corpo com o passar do tempo. E isso deve ser anunciado ainda esse ano ou no começo do ano que vem? Já se trabalha, Adalberto. O próprio Flávio, primeiro Flávio, porque o Flávio disse o seguinte, que ele aguardaria a composição do governo federal, de que forma se comportaria o Bolsonaro, e o Bolsonaro já tem dado mostras aí como será o governo dele. O Edivaldo também já se mobiliza, já há articulações de bastidores, no sentido do prefeito também fazer alterações, mudanças na equipe de secretariado. Na primeira frente, claro, abrigar aliados que não conseguiram êxito nas eleições deste ano, ou seja, que foram derrotados. Ele deve ajudar ali a trazer para o governo municipal e fazer também algumas alterações em secretarias importantes. É claro que ainda não há confirmação de nenhum nome, mas ele já trabalha isso. Falando em Edivaldo, Adalberto, Edivaldo também, ele fez reunião recente, nós divulgamos aqui na Difusora, no programa Ponto e Vírgula, que vai ao ar todos os dias, às 6 da tarde aqui na Difusora FM, que o Edivaldo também já trabalha no sentido de liderar a sua sucessão. Ou seja, o Edivaldo fez uma reunião com aliados, secretários, políticos da sua base e disse que trabalhará para eleger o seu sucessor, ou seja, o próximo prefeito. Para quem não sabe, o Edivaldo é prefeito reeleito pelo PDT e a expectativa, então, de que o Edivaldo trabalhe também já esses 2 anos no sentido de formar um nome do próprio PDT ou do grupo do Flávio. Claro que os dois grupos, tanto do Flávio quanto do Edivaldo, estarão unidos nessas eleições daqui a 2 anos, mas o Edivaldo também quer participar ativamente como protagonista dessas eleições municipais no sentido de eleger o próximo prefeito. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. E às 18 horas, no Ponto e Vírgula, aqui na Difusora FM. No próximo bloco, vamos falar de esporte. Laércio Júnior vem aí para falar que o Maranhão Atlético Clube se reapresentou para o seletivo para a Copa FMF e ainda sobre os resultados da Série B no Brasileiro, que complicaram ainda mais a situação do Tubarão, do tricolor da Bolívia querida. E mais, hein? Depois do intervalo, o Novembro Fotográfico abre mostrando o talento de fotógrafas maranhenses e discutindo o que está para além da arte. Imagens ao vivo nesse momento da Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco, aqui na capital maranhense. Bom dia, Maranhão. Volta já já. São 7 horas e mais 50 minutos. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, pela TV Difusora. Último bloco do Bom Dia. Agora é hora de falar de esporte. Vou falar com o Laércio Júnior e começar pelo Maranhão Atlético Clube, que se reapresentou, o famoso Bode Gregório, não é isso? Isso, também conhecido como Demolidor de Cartazes. É o Maranhão, que é um clube... Quadricolor do Parque Valério Monteiro. É um time de muita tradição no nosso esporte, que volta para tentar uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, nesse seletivo que terá participação de outras 5 equipes, o PAC, Pinheiro Atlético Clube, campeão da Série B, mais ainda Cordino, Bacabal, que mesmo rebaixado tem direito de jogar, o São José, que é o primeiro adversário do Maranhão, e a dupla Santa Quitéria, que vai jogar lá em São Mateus, e o Cordino de Barra do Corda. Veja como foi agora a apresentação do Macão Machão da Ilha. O Maranhão terá apenas uma semana de preparação para a estreia na segunda-feira contra o São José de Ribamar. De volta à carreira de treinador,
Raimundinho Lopes terá a tarefa de comandar o Glorioso na competição. Nós temos que trabalhar esses dias com a equipe, passando a eles a importância de chegar, porque é uma competição curta e que você tem só um resultado, que é ganhar o título. Nós sabemos que vamos ter mais 5 adversários que vão tentar impedir. Agora, é que eles entendam o mais rápido possível a filosofia de trabalho. Não dá para ensinar ninguém a jogar, porque eles já sabem, só mostrar a maneira que nós queremos como eles joguem. O desafio é grande, principalmente pelo regulamento, que permite apenas 3 jogadores acima de 23 anos. Pois é, o Maranhão Atlético estreia na segunda-feira, o adversário é o São José de Ribamar, mas a competição começa no sábado. O Pinheiro recebe o Bacabal e o Santa Quitéria recebe lá em São Mateus o Cordino de Barra do Corda. Só um vai para o Campeonato Brasileiro da Série D, onde já está o Moto. O Imperatriz joga a Série C e o Sampaio Corrêa provavelmente vai fazer companhia ao Cavalo de Aço na Série C do Campeonato Nacional, principalmente por causa dos resultados de ontem, onde o CRB venceu e praticamente escapou do rebaixamento. Veja agora o show de gols com goleadas que você não imaginaria antes do início da rodada. Uma rodada de goleadas e resultados surpreendentes. Começando pelo Antônio Ascioli em Goiânia. O Avaí sai na frente do Atlético com Rodrigão. Na etapa final, Renato Kaiser empata para o Atlético. Renato, mas agora do Avaí, coloca outra vez o time catarinense na frente, 2-1. Aos 42 minutos da etapa final, Júlio César, de pênalti, dá números finais à partida. Atlético Goianiense 2, Avaí também 2. O Avaí é o quarto colocado com 57 pontos. Em Londrina, goleada. Dagoberto abre o placar para o time da casa. Liel, de cabeça, empata para o Criciúma. Na etapa final, que saudade, hein? Felipe Marques, ex-Sampaio Corrêa, coloca o Londrina outra vez na frente. E ele aparece de novo para marcar. Felipe Marques, 3-1 Londrina. O quarto gol do Londrina é de Dagoberto. Liel marca o segundo dele, segundo de cabeça, segundo do Criciúma. Mas fica nisso, Londrina 4, Criciúma 2. O Londrina assume a quinta colocação com 54 pontos. Em Pelotas, festa do Brasil. Éder Ciola, outro ex-Sampaio, de cabeça abre o placar. Na etapa final, Wellington Júnior marca o segundo. Lawrence, o terceiro. Wellington Júnior, o quarto. E Michel fecha o placar. Final, Brasil de Pelotas 5, Vila Nova 0. Resultado que praticamente tira o Brasil de Pelotas da possibilidade de rebaixamento. Em Sorocaba, chuva de gols. Diego Oliveira abre o placar para o São Bento. Alexandro, de pênalti, empata para o Coritiba. Marcelo Cordeiro, também de pênalti, coloca outra vez o São Bento na frente, 2-1. Alexandro, agora em jogada normal, deixa de novo o jogo tudo igual, 2-2. Aí aparece o Joãozinho para marcar o terceiro do São Bento. O Francis, que de cabeça faz o quarto. E o Dudu Vieira faz o quinto. Final, São Bento 5, Coritiba 2. Em Belém do Pará, resultado importantíssimo para o Papão da Curuzu. Magno faz Paysandu 1, Oeste 0. Patrick, de falta, empata para os paulistas. No segundo tempo, Pedro Carmona de cabeça, coloca outra vez o Paysandu na frente, 2-1. Léo Ceará, empata o jogo para o Oeste, 2-2. Magno, de cabeça, 3 Paysandu, 2 Oeste, não perca a conta. Rafael Luiz, aos 42 minutos da etapa final, deixa o jogo empatado mais uma vez. É o terceiro empate, 3-3. Quando parecia que o jogo ia terminar empatado, Diego Ivo, de cabeça, faz o Paysandu respirar. Final, Paysandu 4, Oeste 3. O Papão da Curuzu chega a 37 pontos e é o primeiro time da zona do rebaixamento. Em Alagoas, o CRB recebeu o Juventude e conseguiu uma vitória importante. Os gols foram marcados por Renan Oliveira e William Santana. CRB 2, Juventude 0. O CRB chega a 41 pontos. Praticamente rebaixa o Sampaio Corrêa. O Juventude é o 18º com 35, também em situação complicada. Para fechar, festa em Fortaleza, casa cheia. Dodô abre o placar para o Fortal. Parecia que vinha o título, mas Hugo Cabral deixa tudo igual e coloca água no chope da festa do Fortaleza. Final, Fortaleza 1, CSA também 1. O Fortaleza já conseguiu acesso, é líder com 65 pontos. O CSA mantém a vice-liderança com 58.
Falta um pontinho para comemorar o título Fortaleza e falta um pontinho para o CRB para rebaixar totalmente o Sampaio Corrêa. Aliás, Sampaio no sábado, mesmo que vença em caso de uma nova vitória do CRB, Sampaio já estará rebaixado. Aliás, o empate do CRB rebaixa o Sampaio. Tem a questão do São Bento, mas é coisa de tribunal. E para finalizar, o Alberto Marcinho foi demovido da ideia, já vai preparar o time para o restante do Campeonato Brasileiro e já pensa na montagem da equipe que joga a próxima temporada. Marcinho fica no Sampaio. Inclusive para a Copa do Nordeste que vem aí, né? Dia 16, a estreia do Sampaio, jogando para defender o título da competição. Valeu, Laércio. Bom dia para você. Um abraço. São 7h56. Confira agora a previsão do tempo na capital. Já teve uma chuva aqui na madrugada, fininha, mas teve. Capital interior, vem comigo então, começando por São Luís. Em São Luís, na capital de todos os maranhenses, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas, hein? Mínima 25, máxima 31 graus. Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, predomina o tempo nublado, sujeito a pancadas de chuvas esparsas. Portanto, chuva lá em Imperatriz, a semana inteira tem sido assim, né? Mínima 25, máxima de 33 graus. Em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido isolado. Mínima em Caxias, 26, máxima 35 graus. Vamos para mais 3 cidades aqui nessa parceria com o Laboratório de Meteorologia da UEMA, começando com Bacabal, Codó e Barra do Corda. Bacabal, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido. Mínima 26, máxima 35 graus. Em Codó, hoje céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional isolada também. Você vê que o estado inteiro praticamente, não é? Mínima 26, máxima de 38 graus. Lá em Barra do Corda, a mínima vai ser 26, a máxima vai ser 38 graus. Em Barra do Corda predomina céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido. Olha, durante todo esse mês de novembro, o Centro Cultural Vale Maranhão abre espaço para palestras, rodas de conversas, oficinas e leituras de portfólios. É o novembro fotográfico que revela, inclusive, mais do que esta importante forma de expressão artística. Mulheres que se reuniram para discutir a produção fotográfica de forma conceitual. A ideia é fazer uma leitura sobre o papel da fotografia, além da questão artística cultural, para entender como essa forma de expressão pode ajudar no processo de ativismo social. Tenho feito esse estudo, essa pesquisa, aí o que eu decidi fazer foi, para não fechar tanto também, além de ter esses convidados de fora, foi centrar na mulher negra fotógrafa, para abraçar essas discussões, justamente, questões de minorias, por esse recorte da fotografia. Marcela Bonfim mora em Rondônia e foi uma das mulheres convidadas para compartilhar suas experiências fotográficas com outras mulheres. Estar hoje aqui, vendo outros corpos políticos também atuando na fotografia, que é um meio que nos prende ainda, né, que nos estigmatiza, que nos coloca nos quadrados que ainda a sociedade enxerga. Então é muito importante estar aqui hoje celebrando esse aspecto negro, que é existente desde sempre, mas agora vem ganhando a vez e a voz. O projeto contempla a realização de palestra, oficinas, rodas de conversas e leituras de portfólio. E o mais importante, o reconhecimento do poder da fotografia feita por mulheres que representam a diversidade do povo brasileiro. E nesse momento eu acredito que a sociedade ela precisa reconhecer a sua ancestralidade para que tenha empatia pelas causas reais e suas lutas ancestrais. Poder de transformação que supera o uso da fotografia apenas como registro estético. A gente tem direito à cultura, apesar de que a gente vê cada vez mais o cerceamento, um retrocesso desse olhar, né? Sobretudo as políticas públicas culturais. É um dever do Estado fornecer cultura, lazer e arte para a população, e esse é um dos momentos que podem ser contemplados. Muito legal, né? Além do espaço importante para exposições, o espaço também para debate, para debater o fazer artístico aqui no nosso estado. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no portal MA10. Amanhã às 7 da manhã a gente se encontra e a gente encerra o Bom Dia de hoje com imagens ao vivo do Centro Histórico da capital de todos os maranhenses. Tempo meio nublado nessa quarta-feira. Para você um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra aqui na Difusora para mais um Bom Dia às 7 horas da manhã. Bom dia e até lá.